agora então vamos pensar agora o objeto no frame. O frame é aquele, o cavalete. Eu botei o frame aqui com shadow só para fazer diferença, mas vou tirar porque para ficar mais limpo. Então assim, a gente tem um frame, eu queria aqui um frame de 300 para 300 e eu botei um objeto dentro dele, certo? E quando a gente coloca um objeto, ó, por exemplo, se a gente tem um objeto fora do frame, ele tem essa composição. Mas quando a gente bota um objeto no frame, ele aparece essa questão, esse constraints. E o que é esse constraints? Eu não sei se você, quem já mexeu no Figma ou não, já passou um nervoso disso daqui, né? Então a gente tem aqui, vou desabilitar o constraints, e aí eu vou falar, putz, eu quero aumentar esse quadro, aí vem, puxa e, putz, estica tudo. E aí você fala, putz, não quero esticar tudo, eu só queria que isso daqui, eu só queria aumentar o quadro sem precisar desproporcionar isso. Tem uma forma muito simples, mas não é, assim, no caso, o ideal é você configurar certinho, mas tem como você puxar isso. Não, eu vou explicar antes brevemente o conceito, depois eu vou explicar esse ponto. Por que ele acontece isso, né? Então, porque aqui o constraints, ele está com escalado. O que é? Ele está escalando, todo esse objeto ele vai escalar junto com o frame. Então, se o frame esticou na vertical, ele vai esticar junto com a vertical para manter a mesma proporção. Mas não, muitas vezes a gente, sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo prático, né? A gente tem um top bar aqui, né? E aí você fala, putz, a gente tá montando o layout e tal, não sei o quê, e a gente quer colocar mais um conteúdo aqui, putz, a gente ficou para baixo, sumiu. Aí você quer vir, aí você vem aqui, só que aí isso está desabilitado, né? Então, faz de conta que está escalável, aí a gente vem aqui e estica, né? E aí estica tudo e você fala, putz, não é isso que eu queria. Então, qual que é o parâmetro que a gente tem que trabalhar, né? Então, vamos lá. Vou explicar o conceito. Então, o constraints, quando a gente seleciona que ele está travado na esquerda, no em cima e na esquerda, ele está travado justamente nessas dimensões. Então, ele está, por exemplo, aqui, ó, ele está com 90 pixels da esquerda e 90 pixels de cima. E se a gente estica, ele vai manter o mesmo padrão. Por quê? Porque é como se ele tivesse travado nesses dois lados. Então ele não vai mudar conforme a gente estica. E se, por exemplo, a gente quiser, putz, eu quero que ele fique travado para baixo e na direita, né? Então aí a gente vai esticar para baixo na direita, ele vai puxar e vai manter para baixo na direita. O mesmo vale se a gente pegar na esquerda em cima e a gente puxar nessa ponta da esquerda para cima, ele vai subir junto com a esquerda para cima, certo? E também a gente pode organizar ele no centro. Então, por exemplo, se eu fazer o esticar, ele vai sempre manter no centro e etc. Ou também a gente pode deixar desabilitado, e aí isso ele vai escalar, como eu já mostrei antes, né? Ele vai fazer o achatamento. Ou a gente também pode travar ele dos 4 cantos, o que às vezes, assim, ele vai ter que sempre manter 90, 90, 90 e 90, né? Então, quando a gente esticar, ele vai esticar junto. Então, por quê? Por que ele está tendo um comportamento de scale? Porque ele está travando dos 4 lados, né? Então ele vai sempre manter 90, 90, 90, 90. Então você vai ver que na aplicação prática você vai ter vários propósitos para cada um dentro deles. Então eu vou mostrar um exemplo prático aqui, rapidinho. Então faz de conta que a gente tem um top bar, a gente tem os cards aqui dentro dele, certo? Então só vou minimamente melhorar o visual, vou deixar ele branco com uma sombra. E aqui em cima vou botar uma corzinha legal dentro dele, vou botar uma cor meio pastel. Como que a gente então trava ele? Quando a gente cria um objeto, ele automaticamente, quer dizer, ele deveria automaticamente vir já travado aqui esquerda e top. Ele só não travou porque como os outros não estão, ele só seguiu o mesmo comportamento. Mas, por exemplo, se eu tivesse travado esquerda e direita, se eu fizesse um objeto, ele automaticamente traria a esquerda e em cima, desculpa. Então, como que a gente trava? Então, como a gente pensa a questão de escalar dentro do frame? Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo, a gente tem um top bar. O top bar, lembra que assim, quando a gente estica, a gente aumenta, faz um responsivo dentro dele, o top bar ele vai junto de esquerda para direita. Então a gente pensa que a gente vai manter de esquerda para direita, ou a gente pode deixar ele escalável também. Por quê? Porque se a gente aumentar o frame, ele vai aumentar junto, ele é 100%, 100%, 100%, ele vai crescer junto. Então, tipo, ele sempre vai crescer junto.
E a gente também pode travar em cima, para que quando a gente desça o layout, ele não desça junto, que nem os cards estão fazendo, né? Então, se a gente tirar isso, ele vai sempre aumentar e isso vai trazer uma série de problemas para o layout. Então a gente trava em cima, a esquerda e a direita. Eu geralmente gosto de manter os dois lados, só por questões de regra, mas você pode deixar ele escalável, não tem problema nenhum. Agora, o card em si, por exemplo, a gente vai lá, a gente colocou aqui, então vamos lá, vamos organizar bonitinho, a gente bota aqui a proporção 16, né, que é a regra áurea, né? Então, esse é um número áureo que faz sentido, principalmente quando a gente fala de resoluções de tela, e depois acho que vale um discurso somente disso, mas é bem técnico. Mas a gente sempre trabalha com um padrão de 8, né? Então 8, 16, 24, 32. No máximo a gente pode aplicar com 4 e com 12 também, que ajuda. Mas depois eu vou explicar um pouco mais calmo. Então, aqui a gente fez o espaçamento 16 para 16 e 16 do top bar. Então a gente manteve essa distância. A gente quer que quando estique esse card ele mantenha essas proporções, principalmente do 16 e 16, e ele não se mova para cima, ele sempre mantenha no mesmo lugar. Então, só para eu vou deixar ele escalável para vocês verem como comporta, e aqui no de baixo eu vou travar ele tanto na direita quanto na esquerda. E por que é importante, né? Então, por exemplo, quando eu puxar, você vai ver que aqui no card que está escalável, ele escalou junto. Só que essas dimensões também escalaram juntos. Então o que era 16 começou a virou um 35,63. E esse é um grande problema quando a gente só estica, porque como é proporção de proporção, ele acaba vindo nos números quebrados, e isso acaba deixando o layout totalmente desproporcional. Mas, quando a gente bota o constraints aqui na direita e da esquerda, a gente trava ele na 16 e 16. Então isso mantém o padrão quando a gente estica. Então a gente pode esticar, diminuir, e ele nunca vai tirar essa proporção, né? Então isso é importante, principalmente quando a gente pensa em layouts responsivos e etc. E também, por exemplo, se a gente quiser fazer um bottom menu, né? Então a gente fez aqui um bottom, vou deixar ele um pouco mais neutro. A gente pode travar ele embaixo. Então, qual que é a grande vantagem de travar ele embaixo? Quando a gente esticar para baixo, ele vai descer junto. E aqui, só um detalhe, né? Você viu que eu não travei ele em cima, né? Então, ele esticou junto. Então, eu vou travar ele em cima para manter sempre o 16 aqui. E aí, se eu esticar aqui, ele não vai fazer mais aquela desproporção. E ao mesmo tempo, eu posso aumentar no responsivo. Então, isso ajuda bastante a gente trabalhar com layout. Enfim, e tem mais um outro ponto que é esse Fix Position When Scrolling. O que é isso, né? Quando a gente fixa a posição quando a gente está scrollando, isso é mais para o protótipo. Eu só vou mostrar brevemente aqui, então eu vou colocar aqui que a gente tem um protótipo de um iPhone 8. Eu vou deixar ele na proporção do iPhone 8, que é 375 por 677. E eu vou colocar vários objetos aqui. Ó. Vou usar o Command D para ir replicando. Aqui é um exemplo legal. Então, quando a gente bota o Fix Position When Scrolling, a gente fixa ele em cima de tudo. Então, os objetos que estão no layer, eles vão estar embaixo, e o que está nesse Fixed Position, ele vai estar em cima. Ele vai como se fosse Fixed, então ele fica acima de tudo. Então, tanto que aqui na parte dos layers, vocês vão ver que dentro do frame a gente tem o Fixed, o que está fixo, e o que é scrollável. E aí, quando a gente, por exemplo, entra num protótipo, a gente tem os objetos eles um em cima do outro. Ó. Então, a gente, quando está subindo, aqui em cima, ele ficou debaixo do negócio e ele não se move. Por quê? Porque se a gente tivesse, por exemplo, eu vou copiar mais um aqui só para a gente ter. Se a gente não deixa ele fixed, o que acontece? Quando a gente vem aqui, ele desce junto, você viu? Então, ele vai descer junto. Então, o objetivo do fixed é que ele fique fixo na posição que ele está. Então, é basicamente isso em questões práticas do layout.